Buenas tardes. Bueno, es un gran placer una vez más estar aquí e intentar dar un contributo para una discusión y para problemas que, do que sé, son más o menos los mismos con diferentes impactos en el mundo entero. No hay nada que sea substancialmente diferente en cualquier país aquí de América Latina de otros más desarrollados también, porque hay siempre algunos factores que son comunes a todo cuando se habla de salud, especialmente cuando se habla de salud bucal. Espero que entiendan bien meu portuñol. Eu estaba para también hacer aquí una referencia a mi predecesor en la FDI, doctor Roberto Viana, pero no está ya aquí, y a un miembro del Consejo de la Federación Dental Internacional. Eu voy a hacer una presentación muy rápida, más rápida de lo que tenía planeado, para dar todo el tiempo posible para que se possa discutir un poco más. Probablemente hay mucha gente deseosa de intervir y de cuestionar y por eso voy a hacer una presentación rápida de lo que es la Federación Dental Internacional, de algunos proyectos, de algunas, al final, unas consideraciones mucho personales, no solo como presidente de la Federación Dental Internacional, pero también de la Orden, de la Asociación Dental Portuguesa, o Orden dos Médicos Dentistas, como se llama en Portugal. Yo soy de Porto, que es una ciudad del norte de Portugal, que están viendo aquí. Habitamos cerca de este río, el río Douro, donde el vino de Porto es embotellado, donde hay varias distracciones, corridas, fútbol. Este es mi club, Fútbol Club de Porto, el campeón de Portugal. Aquí algunos argentinos también, o otros, de especialistas diversos, como, por ejemplo, hablaron aquí de International Association for Dental Research, ese es uno de ellos, y muchos otros de especialistas de diversas áreas de la salud y de la salud dental. Somos parceros oficiales de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, de una forma general. Estamos en Ginebra porque nos es conveniente estar en Ginebra, porque ahí está una cierta capital mundial de la salud. Nuestra misión es una misión, como todas, visionaria, ¿no? Una misión de llevar al mundo a una salud bucodental óptima. Objetivo que, como vemos, está lejos de ser cumplido, pero eso no nos desmotiva a trazarlo como una visión de la FDI. Debatemos cuestiones como estas que estamos haciendo aquí, muy bien, es muy importante eso, todos los años. Y por eso esta reunión es una reunión que cumple muy bien los designios de la FDI. ¿Cuál es el impacto de la FDI en situaciones concretas? Por ejemplo, voy a dar apenas algunos ejemplos. Estamos ahora discutiendo en UNEP, que es una agencia ambiental de las Naciones Unidas, estamos discutiendo el uso de mercurio. Obviamente, a causa da amálgama dentária, é material muito utilizado no mundo inteiro. Há uma ideia internacional de banir o mercúrio, de acabar com a utilização do mercúrio a diversos níveis, e isso, obviamente, afecta também a profissão. Lo que defendemos é lo óbvio que o amálgama que contém mercúrio não tem aún uma alternativa tão eficaz, porque as alternativas que há são alternativas muito mais caras, ou são alternativas que não têm a resistência e a capacidade da amálgama dentário. Estamos tentando, junto desta agência, fazer ver com os governos, com diálogo com a Organização Mundial da Saúde, que aunque o mercúrio naturalmente tem um impacto ambiental e que a profissão está
hace muchos años se preparando para, por ejemplo, con los separadores de amálgama y de residuos en las clínicas y consultorios, que no tiene, primero, ningún efecto comprobado contra la salud humana y, segundo, que no tiene alternativa. Y por eso este es uno de los aspectos donde puede influenciar nuestra práctica todos los días en las clínicas, en los consultorios y, naturalmente, la vida de las personas. Obviamente, los aspectos de ética y muchísimos variados aspectos de práctica dental, determinaciones y recomendaciones a diversos niveles, de la salud oral comunitaria hasta los materiales de blanqueamiento por ahí adelante, y sobre todo mensajes de información pública sobre salud. Uno de estos proyectos, por ejemplo, que estábamos hablando, es un proyecto de clasificación de las patologías orales. Se habló aquí mucho y bien que las más comunes son la caries dental, la doença periodontal, que afecta más del 90% de las personas del mundo entero, y llegamos a la conclusión que el modelo que teníamos de clasificar las enfermedades bucales era un modelo que no tenía en cuenta aspectos diversos de aquilo que entendemos por la relación entre la salud dental y la salud general, y mucho más que eso, la necesidad de ver la medicina dental. Yo prefiero llamar medicina dental que, por ejemplo, utilizar el termo reductor que utilizan, embora con una discusión grande, los estadounidenses, por ejemplo, el mundo anglosaxónico de una forma general, de dentistry, porque es un termo demasiado reductor para aquilo que tenemos por visión de la profesión, que es una profesión no solo treinada, no solo focada en los aspectos de tratamiento, dentistry, y restauradores y de rehabilitación, mucho más una profesión capaz de integrar una visión médica también en la educación, en la promoción y en la profilaxia de las enfermedades bucodentales. Y estas dos, por ejemplo, que hablamos, las dos principales, son dos que son mucho pasibles de prevención. Y por eso este sistema que estamos desenvolvendo es un sistema que va de encontro a clasificar las doenças de la cavidad dental, lo que pasa en la cavidad dental, no solo en términos de la fase dentaria que está afectada, pero ir más que eso y sobre todo tener un sistema capaz de responder a las solicitaciones del dentista en su consultorio, del higienista, de otros grupos de integrantes de la equipa de salud oral, y también de los académicos y de los investigadores. Es un sistema que parte que fue lanzado en Río de Janeiro há uns años atrás y que parte de adoptar este consenso sobre la terminología. Y esto va a tener un efecto mucho grande en la profesión. Estos son algunos aspectos de la que llamamos Iniciativa Global Anticaries, que de una forma general va de encontro también, esta es la matriz que tenemos adotada y que va a ser presentada con varios niveles, que puede ser un nivel muy simple, tener obvia carie dentinaria o no tener carie dentinaria, y que tiene diversos grados de pormenor y que pueden ayudar todos de diversas formas a, no fondo, lo que se trata es de eso, hablarmos todos el mismo lenguaje en todo el mundo sobre la clasificación de caries dentarias, y no solo caries dentarias, pero otras enfermedades, y la colocación de esta clasificación en el ámbito de la salud de una forma general y no exclusivamente una clasificación de odontólogos y muchas veces, infelizmente, solo para odontólogos.
Obviamente esto tiene responde a una solicitación muy reciente, por ejemplo, en la cumbre de enfermedades no transmisibles, no comunicables, que pasó en Nueva York el septiembre pasado, donde fue reconocido que para allá de las 4 principales doenças crónicas, que son, como saben, cancro, diabetes, doença respiratoria crónica y doenças cardíacas, hay una referencia especial muy importante a la salud oral, a la salud renal, a la salud oftalmológica y, que nos interesa un poco más a nosotros, a la salud oral, reconociendo el obvio, y es así que la visión de la FDI cada vez más de las enfermedades bucodentales, una visión que reconoce en la declaración adoptada por todos los Estados miembros que la salud oral partilha todos los riesgos de estas 4 grandes enfermedades crónicas, que son también conocidas: el tabaco, mala nutrición, sedentarismo no es tan evidente, higiene oral, como foi aqui também chamado, e mais que isso também, e esta temos que ir ainda mais profundamente que solamente a visão de partilhar os fatores de risco, uma visão que os determinantes sociais de la salud, los grandes determinantes sociales de salud, afectan también, de igual modo, la salud oral. Y seremos tan más considerados cuanto más tivermos capacidad para hacer sentir a los gobiernos, a las fundaciones, a la población, a nosotros. Tenemos un percurso enorme a percorrer como profesionales, los dentistas en todo el mundo, un percurso de integrar no solamente en caso de la prevención, pero antes disso, integrar en los determinantes sociales, en los factores de riesgo, la salud oral. Porque efectivamente, por eso se hablaba aquí muito bem que hay siempre una oferta muy calificada de un lado, muy entrenada para el tratamiento, para la rehabilitación, y del otro lado hay siempre en todo el mundo, unas veces más, otras veces menos, depende de los recursos económicos, depende de los programas que existen de salud pública, de un conjunto enorme de factores, pero hay siempre una población considerável que não tem acesso a cuidados de saúde oral, mesmo aquilo que se chama cuidados básicos de la salud oral. E isto é algo que a FDI, a profissão, de uma forma geral, estamos trabalhando em vários documentos, já falei também com o Dr. Puca sobre isso, que a FDI tem como sua preocupação fundamental, que está passando de errado con el treino de los profesionales, con la abordaje de la profesión, con el perfil del dentista que sale de las universidades, que no está siendo capaz de dar respuesta a solicitudes aparentemente básicas y simples de prevenir. Que está pasando de errado, que não somos capazes de ir de encontro às necessidades das pessoas. Porque elas sentem que é muito caro, porque os governos sentem que não têm capacidade, por diversos fatores. Estamos muito interessados em las visões que del sector público ou del sector privado. Eu penso que não é importante que venha del sector público ou del sector privado, pero todas as visões e experiências capazes de fazer com que mais pessoas tenham acesso à saúde oral lo mais temprano possível, integrando os outros fatores, porque sabemos muito bem que os determinantes sociais, pobreza, nascimento, envelhecimento, capacidade educacional por aí adelante, são esses fatores que, de uma forma geral, influenciam mais a exclusão da maior parte das pessoas em termos de saúde e de saúde oral. Está cada vez mais ultrapassado hablar em saúde, como diz muito bem, escutei a Jaime, distinguir entre saúde e saúde oral. É saúde.
period, ponto final. E por isso, quanto mais capacidade tivermos para fazer sentir isso mesmo e reconhecer que os determinantes sociais e os fatores de risco que afetam a saúde são exatamente os mesmos que afetam a saúde oral. Por isso é que temos que estar a um nível diferente da discussão. E a profissão se focou demasiado em los últimos anos em tratar, em abordar aqueles que têm capacidade a vários níveis para nos visitar. E refinamos isto hasta o pormenor. As especialidades são um exemplo disso. Pero não adianta fazer sentir demasiado que há muitas pessoas que não têm acesso à saúde oral, porque o problema é que essas pessoas, da forma como estamos organizados, nunca vão ter esse acesso, dificilmente vão ter esse acesso. É necessário criar fatores, abordagens distintas, incluso em termos, estão aqui vários académicos, em termos de não treinar todos os dentistas e o mundo de la mesma maneira para fazerem todos la mesma maneira e o mesmo grupo de pessoas. Isso não está funcionando. Também se falou aqui bem de los planos de saúde. Os planos de saúde estão também competindo exatamente neste grupo, geralmente um grupo de classe média, média-baja, que paga diretamente seus tratamentos. Os planos de saúde estão aqui, não estão porque não há capacidade de reconhecer o valor da educação e da prevenção. Normalmente este trabalho é feito não por pessoas pouco qualificadas, com pouca visão, por vezes de uma forma unicamente voluntária, e a profissão permitiu, nos últimos anos, que estas áreas tão importantes sejam mal abordadas, sejam negligenciadas, porque estivemos 15, 20, 30, 40 anos demasiado preocupados em tratar especificamente a doença. Não quero com isto dizer sou um dentista generalista, médico-dentista, como se chama em Portugal. Não quero com isso dizer que isso não tem importância. Tem toda a importância. Cambia para melhor dramaticamente a vida das pessoas. A implantologia é um exemplo desse, para muitos outros. O que quero dizer é que não podemos continuar a fazer todos da mesma maneira, as mesmas coisas com o mesmo grupo de pessoas, porque estamos deixando muito para trás e alguém que não está por vezes tem outro tipo de abordagens que são estranhas à profissão, lo vai fazer por nós. E penso que nós outros lo podemos fazer melhor se estivermos com capacidade para isso. Esta continua a ser o que eu estava dizendo, um pouco mais, agora aqui expressado de outra forma. Pretendemos também numa cooperação mais transversal com outras profissões, por exemplo, a FDI, Federação Dental Internacional, está com a profissão médica, os enfermeiros e os farmacêuticos, numa aliança global, e recentemente tivemos um kit que apresentamos sobre doenças não comunicáveis, reconhecendo que os dentistas podem ter um papel importantíssimo a ajudar as pessoas que nos preocupam, normalmente que se consideram mais ou menos saudáveis, a identificar certos fatores de risco, porque eles são importantes para nós outros. Esses fatores de risco, essa capacidade holística que devemos ter, esses fatores nos ajudam a nosso exercício da profissão. E algumas populações do mundo inteiro cada vez mais envelhecidas, cada vez mais medicamente comprometidas, cada vez com outro tipo de fatores que não exclusivamente aqueles que nos levam muitas vezes, erroneamente, quando nos entra em consultório um ninho de 4 anos, lleno com 20 caras, de estarmos em silêncio e dizermos tem que vir ao menos 20 vezes. E vamos tratando dente a dente sem querer saber de mais nada. Há algo que está por trás disso. E temos que todos, a profissão, a academia, os governos, têm capacidade para demonstrar que um profissional, um dentista, um médico dentista, se lhe perguntarmos, tienes por exemplo, como acontece muito na guerra colonial em Portugal, tem uma população de
10.000 personas. ¿Qué puede un dentista hacer por 10.000 personas? Puede tener una abordaje clásica, empezar a tratar diente por diente, cárie por cárie, paciente por paciente, hasta decir, puede venir de aquí a un año porque está todo más o menos controlado. Bueno, va a llevar toda su vida y no va a llegar a 1/10 de las personas. O puede tener capacidad para pensar de una otra forma. Y pienso que en este aspecto estamos demasiado encurvados, às vezes estamos até... E bien, esto no es crítico, estamos con un microscopio, no solo con nuestros ojos, estamos con un microscopio al detalle del detalle. Pero no podemos estar todos con esa visión de la profesión. Obviamente que los objetivos de integrar esta visión más transversal, interprofesional, es participar en un proceso y hacer uso de esta referencia específica que de todos los Estados miembros de considerar que la salud oral tiene una referencia especial. Por ejemplo, la salud mental intentó también estar referida. Y eso tiene importancia en las políticas de los gobiernos, tiene importancia en los donativos de las fundaciones, tiene importancia en la abordaje que la industria, por ejemplo, hace y que ayuda en algunos planos, en la investigación, como fue aquí también hablado de diversas formas. Por ejemplo, la industria alimentar está tentando cambiar para ir de encuentro a una visión que no acepta más determinados tipos de alimentos porque están tan relacionados con estas doenças que se sienten esa necesidad, si preferires, Jaime, de responsabilidad social o algo como eso. E por isso, penso que isto nós temos que colocar exatamente nesta órbita que está aqui. É também uma oportunidade para uma melhor integração da odontologia, não em la medicina. Obviamente que a odontologia, eu prefiro chamar a medicina dental ou oral. Pero a odontologia de integrar en el sistema de la salud, no exactamente solo en la medicina como disciplina área médica, pero en el sistema de la salud en sí. Este es el proyecto que tenemos y que está siendo traducido, por ejemplo, ahora en portugués, juntamente con la Federación Mundial de los Médicos, con un cuestionario de 4 preguntas con 3 colores para los pacientes que vienen a los consultorios para sabermos si ellos son diabéticos y qué relación tan grande hay entre la diabetes, por ejemplo, y cuántas veces no queremos saber, por ejemplo, si el paciente es diabético o no, y por ahí adelante, los hábitos de fumo, de álcool, de abuso de álcool, por ahí adiante. Estamos agora tentando, na segunda fase, de integrar todo este projeto, de lo avaliar e de lo classificar. Obviamente que aqui, quando falamos de diabetes, por exemplo, de algumas doenças respiratórias, obviamente de cancro oral, obviamente que la doença periodontal tem uma importância enorme e que temos que ter capacidade para intervir também neste campo e não solamente dizer que isto não é com nós outros, é e muito com nós outros profissionais de saúde dental. Tiene ahí un prospecto también que divulgamos en estas cumbres, esta última fue en Nueva York, sobre salud oral dental y doenças crónicas. Y bueno, aquilo que disse un poco de una forma más desordenada, que los odontólogos están en una posición importantíssima para isso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, que passou em meu país. Havia uma dificuldade para providenciar programa de vacinação por enfermeiros a um conjunto enorme de pessoas. E começaram a pedir a farmacêuticos para lo fazer, se olvidando que os maiores administradores mundiais de injeções são os dentistas, e com alguma diferença, obviamente, que há entre uma injeção de alta complexidade e refinada, como é uma injeção intraoral,
pueden ser profissionais a ter um papel importante nisso. Não podemos deixar que nos afunilemos demasiado em alguns aspectos da profissão. Temos que parar um pouco e abrir perspectivas, ao menos para alguns aspectos da profissão. Outro aspecto que é evidente também, muitas vezes, demasiadas vezes, o caso de tabaquismo é deles, o paciente chega e se está referenciado como doente, como estando enfermo, não? Algunas conclusiones obvias y generales, y si me permiten, solo antes de terminar, una referencia muy, espero no me ter alongado mucho en el tiempo, muy general. Obviamente que hay aquí en toda esta estrategia y que Brasil, porque tiene alguien con capacidad en términos de treino académico odontológica, y eso es muy importante, aunque hay personas fuera de la profesión capaces, obviamente, normalmente, que hace este papel son personas treinadas directamente de la salud pública. Muchas de ellas que en su treino de salud pública nunca tiveram nenhuma parte relativa à saúde oral. Em caso de Brasil, por exemplo, que é um caso de sucesso, não sei se avaliado, podemos ver isso, porque a avaliação das experiências é demasiado importante, não é fundamental, pero é algo que foi capaz, com os recursos de um país, humanos, desde logo, que são os mais caros, mais difíceis de adquirir, e outros, passar desse paradigma que Gilberto estava dizendo. Há 30 anos atrás, Brasil tinha e há uma grande capacidade em termos de recursos humanos, em termos... O problema é que não estava conseguindo resolver que isso chegasse às pessoas. E com investimentos desse gênero, estou certo que, embora para a Federação Dental Internacional não há um modelo, há obviamente realidades maiores que outras, pero lo que é verdade é que os países que investem em la prevenção, em la educação, que investem em termos de recursos públicos, de seus sistemas de saúde público ou privados, não é demasiado importante neste aspecto, obtienen resultados quando se hace programas como debe ser y cuando hay un envolvimiento también de la profesión. Por eso, esa es una experiencia positiva. Obviamente que una cuestión que vi ahí circulando también de la valorización del trabajo del profesional. Son cosas diferentes. La mayor parte de las veces los sistemas públicos, dos chamados third parties, seguradoras, convenciones, não valorizam o trabalho de educação, promoção e prevenção. E esse trabalho é importantíssimo. Se há, por exemplo, um odontólogo que tem uma capacidade de se acercar de escolas, porque os professores estão demasiado ocupados a passar imagens de tudo o que há, les pedem tudo e não têm capacidade para tudo. Pero este tipo de abordagem preventiva e educativa não é valorizado em nenhum plano de saúde ou seguro que eu conozca no mundo inteiro. É claro que quando estamos diretamente sobre o paciente, não há forma de disponibilizar aún a profissão por internet ou para 10 pessoas ao mesmo tempo. É impossível isso. E por isso, sempre o fator principal é o fator custo de trabalho do assistente e do médico dentista. Não há forma de ser de uma forma contrária, porque ele está ali sempre qualificado com sua capacidade em termos de tratamento e de reabilitação, altíssima capacidade, por vezes com 5 ou 6, especialização e por aí adelante, formação contínua, tudo isso é caro. E me entristece como odontólogo ouvir umas vezes, eu sei que é uma atitude defensiva, dizer aos pacientes é caro porque os materiais são caros, ou é caro porque se confunde hotelaria com qualidade. Hotelaria é uma coisa, qualidade de tratamento é outra. É caro porque temos nosso trabalho qualificado. É caro, entre aspas, entre comillas, é caro porque temos uma formação contínua. É caro porque estamos o tempo adequado para o procedimento, que pode ser 15 minutos, mas pode ser 2 horas.
com o paciente. É caro porque, por vezes, é demasiado complexo, é um trabalho complexo e tem um índice de complexidade grande. Outras vezes, nem tanto. É caro por múltiplos fatores. E temos que ter capacidade de valorizar também o trabalho não tão direto sobre o paciente, mais comunitário, mais general, que combina abordagens de educação, de promoção, por um salário, imagino, porque quem faz isso, quem está treinado para isso, e em Brasil, como em todo o mundo, não há muitos dentistas com capacidade de, porque isto não é só uma tarefa de dentistas, evidentemente, pero ter capacidade, como o Gilberto estava propondo, de conceptualizar um programa para uma comunidade, ter capacidade básica para ver que um ninho de 3 anos ou 4 anos lleno de caries que temos, ao menos que falar com a família. E temos este ato falar em um sentido de integrar, ter uma visão mais geral, onde vem esta criança, de que se está nutrindo, que hábitos têm os seus padres, de que meio social vem por ali adelante. Toda esta capacidade também é uma outra forma, quizá diferente, de valorizar o ato importante, que é o ato fundamental, o ato do trabalho, o trabalho de todos, o trabalho de nós outros. E por vezes em todo o mundo também, isto não se passa só aqui na Argentina, há uma tendência em todas as profissões. Também há uma tendência de nós outros como odontólogos de pensar que isto é só com nós outros. Não é. Isto é uma tendência geral. E essa é uma tendência que vem no sentido de valorizar menos o trabalho, de maior protagonismo de estruturas económicas com capacidade grande que vão cada vez mais tentando controlar e se interpor neste fator trabalho que, quando está equilibrado, eu calculo, não eu, vários estudos calculam que de todos os custos, ao menos 50% vem do fator trabalho. Normalmente, em um consultório médio, uma assistente dentária, que está sempre com nós outros, e o médico dentista. Quando está desequilibrado isto, há um problema. Há um problema que pode ser fácil de diagnosticar, pode haver instalações com torneiras de ouro ou algo como isso, ou pode haver um problema que é o mais comum, que é de não valorizar suficientemente o ato médico dentário e, com isso, comprometendo a qualidade básica do tratamento e comprometendo a saúde pública e o interesse dos pacientes. Muitas gracias.